Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui no canal para deixar uma mensagem de entendimento da obra de Deus consumada, e que após 10 dias aí sem gravar, eu estou voltando aqui novamente para falar das grandezas de Deus, para que você aprenda a ler e entender a Bíblia, para que você deixe de servir a homens e venha adorar a Deus somente em espírito e em verdade. E hoje, né, como sempre, eu não anoto nada, eu simplesmente abro a Bíblia, porque na verdade o que nós falamos é da obra de Deus consumada, e que estamos aqui para ensinar, para levar ao teu entendimento de que você é enganado quando você próprio lê a Bíblia e bota para o futuro. Você é enganado quando você lê a Bíblia e aplica em você mesmo. Então, olha, deixa eu tentar te ensinar a ter o entendimento da Bíblia. Porque muitas pessoas, né, inclusive esses cães aí que se denominam pastor, que na verdade eles não são nada para Deus, e que essas doutrinas de homens têm a ver somente com o homem terreno, porque na verdade com Deus não tem nada a ver o que se prega aí fora. Entende, abençoado? Porque como vocês sabem, vocês mesmos fazem isso. Vocês leem a Bíblia e aplicam em você mesmo e bota para o futuro e fica aguardando. Então, olha, deixa eu te passar essa mensagem. Um advogado, quando ele é constituído por alguém para ser defendido, o advogado ele vai constituir um inquérito, do qual ele tem que juntar provas documentais e provas testemunhais, né, para que ele, o advogado, prove junto ao juiz que você é inocente, e que o juiz ele vai julgar o inquérito pelas provas que tem dentro desse inquérito, provas documentais e testemunhais, e que a principal documentação são documentos, são provas documentais. Então, através disso, ele vai tentar provar que você é inocente, e que, se você não tentar diminuir a tua pena. Então, abençoado, comparando isso, né, com essas pessoas, toda e qualquer religião, que lê a Bíblia e que se sente orgulhosos de dizer que já leu a Bíblia 10 vezes, que já leu a Bíblia 15 vezes, e isso gera orgulho, né? E que na verdade você não entendeu nada, porque você leu a Bíblia 10 vezes, como tem alguns mentirosos aí que falam, e que você está esperando Jesus,
Tu está esperando a vida eterna. Tu está esperando tirar os pecados. E que na verdade, abençoado, isso aí é um engano, é falta de entendimento. Não adianta você ler a Bíblia. Você tem que fechar a Bíblia e abrir a tua mente. Por que, Lira? Porque, abençoado, você jamais vai entender a Bíblia lendo como vocês lê. Principalmente esses demônios aí, chamado pastor, que não é o demônio dele, tá? Que não é o demônio deles. Que o demônio dele, o diabo, o Satanás, não existe. Tudo da Bíblia com relação a isso aí é outra coisa. Tudo da Bíblia você não pode ler literal. Você tem que ter o entendimento espiritual. Que ninguém faz isso. Os que se dizem doutores não fazem isso. Eles leem a Bíblia e interpretam literalmente, bota para o futuro e manda tu esperar. Enquanto isso ele vai te roubando. Então, Lira, como é que eu devo ler a Bíblia? Você só pode ler a Bíblia para que você possa entender. Primeiro, tu tem que ler a Bíblia como passado, como uma história contada. Isso quando? A partir de quando? A partir do ano 70. Porque toda a Bíblia, quando você lê aqui, né, ela está para o futuro. Só que esse futuro tinha uma data. Esse futuro da Bíblia, do qual todos eles aqui botam para o futuro, tinha uma data. E qual é a data? Mateus 24, 34, que todas essas coisas não passarão desta geração. Quem foi que falou isso? Jesus de Nazaré. Então, esta geração de que Jesus está profetizando que tudo não passaria desta geração, né? É a geração que ele estava vivendo. Uma geração tem 40 anos, a geração da Bíblia é 40 anos. Jesus falou isso no ano 30, com mais 40, 70. Então, 70, ano 70, não é 1970. É presente, é passado ou é futuro? Futuro, abençoado. Já está com mais de 2000 anos. Então, é Jesus de Nazaré que veio no cumprimento da obra de papai, né? Então, ele cumpriu todas as coisas e com 33 anos ele morreu, né? E antes falou tetelestai, está consumado. Do grego, não há mais nada a fazer. Então, já no ano 33, né? Após a morte de Jesus, tudo já estava consumado, abençoado. Tudo o quê? Tudo que esses ladrão pregam para vocês. Tudo que esses padres, esses papas pregam para vocês. Ou seja, tudo engano, porque já aconteceu. E eu já tenho tudo, Lira. Tenho, abençoado. No Espírito. Deus é Pai dos Espíritos. Então, eles lá que estavam no ano 33, ele já depois do estar consumado espiritualmente, já não existia mais pecado no mundo. Espiritualmente, já não existia mais aguardar a vida eterna, esperar Jesus, porque tudo foi consumado no Espírito. E que nada na terra deles lá, não a nossa, já não tinha mais nenhum valor para Deus. Ou seja, no ano 33, após o estar consumado, a religião, o templo, a macumba chamada igreja, já não tinha mais nenhum valor para Deus. E os cães que se diziam pastor, apóstolo, também para Deus não tinha mais nenhum valor. Lá no ano 33. Então, o que foi que aconteceu?
Tudo se consumou no ano 33, como está consumado espiritualmente. O templo permaneceu de pé. A lei de Moisés, do qual ele já tinha cumprido, que era o pecado para Deus, a transgressão da lei, já não tinha mais nenhum valor para Deus. Porém, permaneceu ainda tendo vigor somente para eles, só para os homens. Por quê? Porque ainda faltava a profecia de Daniel 9:24, do qual ele profetizou a queda do templo, a invasão do Império Romano, a vingança de Deus para aqueles que mataram os profetas, que mataram Jesus de Nazaré. Isso já aconteceu, Lira? Claro! Com a invasão do Império Romano, com a grande tribulação. Entendeu, abençoado? E consecutivamente com o fim daquela geração, com o fim daquele mundo, aquele mundo Aion. O que é o mundo Aion? O período de tempo de uma geração, daquela geração, da primeira aliança, da lei de Moisés. Entende, abençoado? Então, Paulo foi levantado, né? Paulo foi levantado por Deus para falar o que eu estou falando agora. O que Paulo falava lá no ano 33 para frente, né? A graça de Deus em Cristo, um favor imerecido, para dizer para os judeus, para os gentios e para os reis, que tudo já estava consumado e que não era mais para eles viverem por obras meritórias, não era mais para eles estar frequentando o templo, não era mais para eles viverem por lei, porque isso era passado, e que era para eles viver por fé, porque espiritualmente o Filho do Homem já tinha cumprido todas as coisas, do qual o homem não foi capaz de cumprir. Então era isso que Paulo revelava. Revelar, né, abençoado? Revelar não é tu dizer CPF de ninguém, mas isso é macumba, isso é feitiçaria. Revelar não é tu dizer chassi de carro. Não é tu adivinhar o número da minha casa, que nem esses feiticeiros, esses macumbeiros chamados pastor e padre e papa fazem. A revelação de Paulo foi dada por Deus para dizer para eles lá, para os judeus, para os gentios, para os reis, para todo aquele povo daquela geração, que tudo já estava consumado. E que apenas eles estavam aguardando a consumação de Mateus 24:34 e de Daniel 9:27. Entende, abençoado? Ou seja, o cumprimento jurídico da lei. E de Mateus 24:34. Os acontecimentos de Mateus 24:1 até o 33. Não passaria daquela geração. Que geração? Aqui ele estava vivendo. Já aconteceu, Lira? Mas é claro que já aconteceu. De lá para cá já passaram mais de 20 geração. Já passaram 2000 anos, abençoado. E o pastor lendo a Bíblia e botando para o futuro e te roubando. E mandando tu aguardar tudo aquilo que espiritualmente tu já nasceu com tudo. Já nasceu com tudo, porque quando você já nasceu, tudo já estava consumado. Então você já nasceu com tudo, abençoado. É para tu crer nisso. Então, ler a Bíblia não é para tu botar nada para o futuro. Ler a Bíblia não é para tu aplicar nada em você, porque a Bíblia foi escrita somente para os judeus. Não foi escrita para ninguém do Brasil, porque o Brasil não existia. O Brasil passou a existir após o ano 1500, se vocês não sabem.
E quando o Brasil passou a existir, tudo já estava consumado, pessoal. Já estava com 1430 anos que tudo já estava consumado. E em pleno no século 21, os ladrão lendo a Bíblia e aplicando em vocês, mandando tu esperar, mandando tu dar, mandando tu receber, mandando tu aceitar. Não tem isso, abençoado. Não tem isso, isso é macumba. Não existe isso. Então, ó, 15 minutos, eu vou só ler aqui o prefácio da Epístola de Paulo aos Romanos, e eu vou ler e vou te explicar que a Bíblia é passada, pessoal. Paulo não está falando comigo, não está falando contigo. Mais uma vez, né? Toda a Bíblia ela tem um emitente e um destinatário. E não tem nenhuma carta aqui para nós. Epístola de Paulo ao Brasil. Epístola de Paulo à Fortaleza. Epístola de Paulo ao Rio de Janeiro. Vocês viram? Não tem, abençoado. Não tem. Então, ó. Epístola de Paulo aos Romanos, a Roma. Roma é o local e Romanos são as pessoas. Entende, abençoado? A nacionalidade de Roma, os romanos. Então, ó, vou só ler isso aqui para parar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Esses caras aí, né? Esses macumbeiros aí chamado pastor. Essa semana eu tive lá na minha mãe, sábado, e havia lá um tumulto, que eu não chamo de culto, né? Que aquilo ali mais é feitiçaria do que qualquer outra coisa, e que não tem mais nunca teve, na verdade, a ver com Deus, porque Deus era contra o templo, Deus era contra o sacerdócio da época dele, né? Que ele chamava de fariseus hipócritas, né? E eu fui lá pegar a minha filha, que não tem entendimento e que estava lá. Ó, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Para os dias de hoje, né? E mais de 2000 anos atrás, ter igreja é para quem não tem entendimento. É para quem não tem entendimento. Porque o templo foi derrubado e o sacerdócio humano foi extinguido. Acabou. E aí, com a nova aliança, com o cumprimento da primeira aliança, tudo aquilo que era físico, né, não passou a não ter mais validade para Deus. E que o ministério passou a ser do Espírito. E ele, Jesus, ele se tornou sumo sacerdote, né? Ou seja, o sacerdócio levítico, o sacerdócio humano, essa macumba que está aí fora, deixou de existir para Deus há mais de 2000 anos. E aí, nós, né? Nós, no caso, eles lá, passaram a ser templo e morada de Deus, como ele prometeu. Porque era o ministério do Espírito. Adorar a Deus só em espírito e em verdade. Não é para ter mais nada. Não é para ter macumba. Não é para ter feiticeiro. Não é para ter a macumba chamada igreja. Não é para ter cão de saia. Não é para ter papa. Não é para ter nada, infeliz. É para tu crer que tu já tem Deus. Que tu é templo e morada dele. E se tu é templo e morada dele, se ele mora em mim, tu imagina uma grandeza dessa, eu crer que Deus mora em mim, abençoado. Eu sou templo e morada dele. E eu preciso de mais nada? Mas é claro que não. Se eu já tenho Deus, se eu já tenho tudo. Ele já fez tudo, foi ele que fez. Foi no Espírito. Então, essa macumba que está aí fora faz tu entender
que tu não tem Deus, que tu tem que aceitar Ele. Esse boneco da chamada igreja, que esse Deus aí não existe. Esse não é o Deus. Ô abençoado, o Deus é pai dos espíritos. É dos espíritos, não é teu pai, nem é meu. Acorda. Então, ó, apóstolo separado para o evangelho de Deus. Esses ladrão aí, né, que bota 50 contas aí nas televisão, ele disse que são apóstolos. Tu sabe o que significa apóstolo? Apóstolo é enviado. Quem foi que Deus enviou? Paulo. Somente Paulo foi enviado para revelar o mistério que estava oculto de todas as gerações. Aquelas gerações. Não está mais oculto para nós. Aquelas gerações, até os profetas, tiveram um entendimento depois que morreram. O Espírito, meu abençoado. O Espírito. Então Paulo foi escolhido por Deus. Paulo, o único. Que esses ladrão aí diz que são apóstolos. Então, continuando aqui, ó. O qual foi por Deus outrora prometido. Falando do Evangelho de Cristo. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Então, cara, os profetas da Bíblia, né, foram aqueles do qual Deus, Espírito, apareceu a eles, né, através da sarça ardente, né, através da sarça ardente, falou com eles no monte, apareceu a eles, mas não é fisicamente, espírito ninguém vê. Então eles lá foram os únicos profetas, que esses ladrão aí diz que são profetas dessa nação, que foi o que o cão falou lá no Eusébio. Ô abençoado, acreditar nessas coisas, abençoado, é falta de entendimento, abençoado. É adorar a homem, é não ler Bíblia, é não ter entendimento de nada. Então, né, esse evangelho do qual Paulo foi escolhido para revelar a eles lá, não a nós, esse evangelho ele foi prometido por Deus através dos profetas nas escrituras sagradas. E ainda tem profeta, Lira? Mas é claro que não. Se tudo já se cumpriu, se a Bíblia é passado, a Bíblia está com mais de 2000 anos que é passado, abençoado. É passado. Que tem aí, dizer que é macumba é ofender o macumbeiro. E ele continua aqui no 3 e diz, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem vinhemos, ó. Vinhemos, né? Vinhemos não está falando comigo nem contigo. Essa carta é para quem? Para os romanos. E Paulo está falando vinhemos, por quê? Porque Paulo está se incluindo. Olha, foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos. Ou seja, eu, Paulo e vocês, romanos. Entendeu, pastor? Não é para tu aplicar isso aqui em ninguém. E Paulo não está falando com ninguém daqui. Não está falando com ninguém após o ano 70. Está falando com os romanos daquela geração, do qual viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, ó, entre todos os gentios.
Lira, quem é gentil? Que a negada aí prega que os gentios somos nós. Não somos nós, bebê. Não é nós, pastorzinho. Nós não somos gentios, nós somos brasileiros, né? E que quando nós nascemos, tudo já estava consumado. Não existia mais gentio. Esse gentio aqui não existia mais. Não existia mais judeus. Existia único e exclusivamente filho, espírito. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Desde o ano 70 que não tem mais isso. E Lira, o que foi passado? Os gentios da Bíblia, aqueles do quais não tinha sangue judeu, não fazia parte da comunidade de Israel, era estrangeiro, estava fora da primeira aliança, porque Deus só se manifestou aos judeus só, a Bíblia só foi para os judeus, bebê. E depois, com a nova aliança, os gentios foram incluídos por fé, somente por fé. Por fé em quê? Por fé na obra de Deus consumada. E que Paulo estava explicando para eles o que eu tento explicar para vocês. Então ele diz aqui no 6, ó, de cujo número sois. Essa palavra sois, né? Tem um emitente. Ele diz, ó, de cujo número sois também vós. Vós quem? Está falando com quem? Com os romanos. Paulo está dizendo para ele lá, olha, esse números de gentil, do qual foram escolhidos para viver por fé, no ministério do Espírito, no estar consumado, também são vocês, vós, ele lá. Está falando conosco, pessoal. A Bíblia é que tudo quando Paulo fala a eles, ao emitente, está no presente. E quando Paulo fala daquilo do qual não estava consumado, do qual seria a consumação de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, ele está falando para o futuro. E quando é esse para o futuro? Está na própria... no próprio versículo. No próprio versículo. De quê? De Daniel 9, 24. E Daniel 24, e Daniel 9, 24 e Mateus 24, 34. Esse futuro está escrito lá. E qual é, Lira? Esta geração, a geração lá, que já passou. Simples assim. Por isso que tu não pode botar para o futuro, porque todas essas coisas não passará desta geração. Esta foi aquela, passado. De cujo número sois também vós, eles lá, os romanos, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, abençoado, chamados para ser de santos, vou explicar para vocês aqui, para ser de santos, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz aqui que eles foram chamados para ser santo, né? Ele está falando no Espírito, pessoal. Que eles foram chamados para ser santo. No Espírito. Que o homem não é santo. O homem não é santo, abençoado. Então tu não pode ler a Bíblia e interpretar literalmente. É tudo espiritualmente. Esses santos da Bíblia não é a pessoa física. Não é a pessoa jurídica. Esse santo da Bíblia está se referindo aos filhos de Deus. E Deus é pai de quem, Lira? Dos espíritos. Está se referindo aos espíritos. Que homem nenhum é santo. Então, ó, 29 minutos. Eu vou parar aqui, né? Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe as mensagens. Espero que vocês tenham entendido.
Se entendeu, vai explicar para os outros. E uma boa noite.